Então, nessa aula de hoje, eu vou continuar falando um pouco mais da equação de Schrödinger, mas nós vamos ver umas propriedades mais gerais dessa equação. Em particular, a gente vai ver como separar a equação, que é uma equação diferencial parcial, né, que envolve derivadas no tempo e na coordenada. Nós vamos ver que existe um método de separação dessa equação, onde a gente consegue uma equação independente do tempo, a parte do tempo a gente resolve, e isso é uma coisa bastante importante, é um método bastante importante de solução dessa equação. Em seguida a gente vai ver que as funções de onda que a gente está buscando, né, que são as soluções dessa equação, elas têm que ter uma série de propriedades razoáveis, né? Elas não podem ir para infinito, elas têm que ser contínuas, esse tipo de coisa. E essas propriedades vão implicar na quantização de energia em algumas situações. Só, então, lembrando um pouquinho das aulas passadas, né? Então, nós introduzimos a equação de Schrödinger, que é uma equação parcial, envolve derivadas no tempo e no espaço. É uma equação difícil de resolver. Essa aqui é a versão em uma dimensão, né? A gente vai começar resolvendo problemas unidimensionais e depois a gente vai estender para mais dimensões e para mais partículas também, né? Aqui nós estamos só analisando a dinâmica de uma partícula sobre a ação de um potencial V de x. Nós fizemos alguns exemplos, né, resolvemos algumas situações simples. Está aqui as soluções que nós vimos até hoje. A gente viu a partícula livre, então, que é uma coisa do tipo seno ou cosseno de kx menos ômega t. E a gente viu que a solução mais apropriada, de fato, é uma exponencial, é a combinação cosseno mais i seno. O oscilador harmônico, a gente viu o estado fundamental, né? Nós não resolvemos, na verdade, mas nós vimos que isso aqui satisfaz a equação de Schrödinger, com energia h cortada ômega sobre 2. E nós resolvemos o posto de potencial infinito. Né? É uma partícula que se move livremente na região menos a sobre 2 e a sobre 2, e não pode passar, né? O potencial é infinito fora dessa região e zero fora dela. Então, nós encontramos todas as autofunções, encontramos as energias. Esse foi o único problema que, de fato, nós resolvemos além da partícula livre. E todas essas soluções aqui, elas têm uma característica muito importante. Se você tomar o módulo quadrado da função de onda, que é o que vai te dar a probabilidade, né, a densidade de probabilidade da partícula estar em x, isso fica independente do tempo. Você vê, vamos pegar o caso aqui, por exemplo, do posto de potencial infinito, vamos fazer de trás para frente. Quando eu tomo um módulo quadrado, isso aqui some, né? Que eu vou multiplicar π por π estrela, o π estrela tem um fator mais INT sobre H cortado, que mata com isso aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho a parte complexa, é aqui, ó, menos I ômega t. Quando eu multiplicar por π0 estrela, vai ter um EA mais I ômega t que vai cancelar isso aqui. E aqui é a mesma coisa, a partícula ali vai um pouco mais complicada, porque toda essa exponencial vai sumir, né? Ela vai ter, quando tomar o módulo quadrado dessa função de onda em particular, ela não vai depender nem de x nem de t. Isso acontece porque essa aqui é uma partícula com momento muito bem definido, então a incerteza na posição é total, então a probabilidade de encontrar em qualquer lugar é a mesma. Você não tem a menor ideia de onde a partícula está, porque o momento está totalmente bem definido. Então, esse tipo de solução a gente chama de solução estacionária, porque como a probabilidade não depende do tempo, a partícula que você está descrevendo, ela está essencialmente parada, né? Porque se você quiser descrever uma partícula em movimento, a densidade de probabilidade deve acompanhar o movimento da partícula e, portanto, depender do tempo. Então, essas aqui são soluções estacionárias, elas são uma classe bem particular de funções de onda da equação de Schrödinger. Então, existem outras, né, que são soluções dinâmicas.
Então, os tópicos da sala vão ser esses. Nós vamos entender um pouquinho melhor essas soluções estacionárias. Então, nós vamos deduzir uma equação independente do tempo, que leva a essas soluções estacionárias. Depois, montar... Oi? Só um minuto. Tem alguns alunos que estão falando que não estão conseguindo acessar a sala. Ah, deixa eu ver. Obrigado. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não sei por que agora eu tenho que admitir os alunos na sala. Eu já coloquei para admitir todo mundo. Vamos ver, agora estão entrando. Tá, obrigado. Vou ficar de olho aqui para ver se aparece mais algum. Isso é uma coisa nova, aparentemente, porque... Tá, eles estão entrando. Tem mais um. Que coisa estranha. Eu tenho que admitir eles um por um agora. Tá só um minuto para o pessoal entrar e poder acompanhar o resto da aula. Eu já retomo. Ok. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é olhar um pouco mais em detalhe de onde vêm essas soluções estacionárias e ver como é que a gente faz para obter soluções que são dinâmicas, né, que de fato escrevem partículas andando, né, se movimentando no potencial. Tenho alguém sugerindo o Google Meet. Vamos ver se essas coisas começarem a ficar complicadas, a gente muda de plataforma. Vamos ver como é que isso acontece. Ok, então deixa eu sair aqui dos slides. Isso aqui é o que eu tinha preparado só de slide. Vamos agora para a nossa lousa e a gente continua a partir de lá. Muito bem. Ok, então deixa eu pegar para cá. Então tá. Então o que eu quero fazer? Eu quero primeiro, eu vou contar para vocês aqui como é que a gente pode resolver a equação de Schrödinger, transformar ela de uma equação parcial para uma equação diferencial ordinária, que é mais fácil de resolver e que vai nos dar aquelas soluções estacionárias. Então vamos lá. Então a equação é essa daqui, né? IH cortado dψ dt igual menos H2 sobre 2m. Então, eu vou fazer tudo em uma dimensão, d2π dx2, mais vψ. E esse v, eu vou supor que ele é uma função de x apenas. Tá? Em alguns casos, o potencial pode depender do tempo também, né? Então, você pode ter, por exemplo, um campo elétrico oscilante que age sobre um elétron e faz com que o elétron oscile. Então, eu não vou considerar esses casos. É importante que o V seja um V de x apenas, senão a gente não consegue separar a equação. Tá, então, eu vou tentar resolver essa equação buscando soluções da forma produto. Então, φ de x vezes um f de t. Então, é o método usual. Eu vou substituir isso na equação. E a gente vai obter uma equação separada para φ e para f, que a gente vai tentar resolver. Então, vamos lá. Quando eu jogo aqui, eu vou ficar com IH cortado. Então, o φ eu não derivo, fica só df dt, que é a parte que depende do tempo, igual. Aqui eu vou ter uma derivada em relação a x, aqui é só uma multiplicação. Então, o f, que é a parte que depende do tempo, eu vou colocar em evidência. A derivada aqui só vai agir em φ, x2, mais vφ, certo? O f que multiplicava aqui já pus em evidência. E o que a gente faz agora é dividir, né, dos dois lados aqui por psi,
e ver o que a gente consegue separar. Então, olha só, quando eu dividir aqui por φ e f, o φ cancela, eu fico com 1 sobre f df dt, igual, aqui eu divido, quem cancela é o f, fica 1 sobre φ, menos H2 sobre 2m, d2φ dx2, mais vφ. Certo? E aqui, então a gente tem desse lado esquerdo uma função que depende só do tempo, aqui o x não aparece, que tem que ser igual a uma outra função que depende só de x. Né? Aqui não tem o tempo. Então, uma função para depender só de x e só de t ao mesmo tempo, a única solução que eu tenho é que só que seja uma constante, tá? Que eu vou chamar de e. É a constante de separação. E agora, tanto isso aqui tem que ser igual a e, quanto isso aqui tem que ser igual a e, porque eles são iguais. Então, vamos olhar primeiro para a equação para f. Então, eu tenho IH cortado 1 sobre f df dt igual a e. Então, se eu multiplicar por f dos dois lados, eu vou ter essa equaçãozinha aqui para a parte temporal. E essa equação é muito simples, né? A derivada de f tem que ser proporcional a f, portanto, f é uma exponencial. Então, a parte temporal, ela tem uma solução quase que trivial, e ela é e a menos i e t sobre a cortada. Que a gente vê que é a cara da parte temporal que aparece em todas aquelas soluções que a gente viu até agora. E ela depende, então, da constante de separação, né, que a gente vai já identifica imediatamente como sendo a energia da partícula, né, pela dimensão e pelo jeito que ela aparece aqui na equação. A equação para φ é mais complicada porque ela vai depender do potencial. Então, a gente vai ter que resolver em cada caso. Mas se eu olhar agora para essa equação, então eu faço a mesma coisa, eu passo o φ para o lado de cá, e a gente tem, então, menos H2 sobre 2m, d2φ dx2. Na verdade, essas derivadas parciais são todas derivadas totais agora, né? Porque só tem uma variável na equação, igual a E vezes φ. Então, veja só, aqui a energia potencial, aqui a energia cinética, né? Isso aqui é P2 sobre 2m, quando a gente usa o P como aquele operador menos IH cortado de dx, isso aqui é P2 sobre 2m mais E, então E, de fato, tem dimensões de energia. E vocês notem que essa equação eu tenho que resolver por um dado valor de E, certo? Então, quando eu resolver essa equação, eu vou encontrar uma solução φ de x que depende de E, certo? O E faz parte da equação. Então, na verdade, é um φe de x. Para cada E, a solução é diferente. E esse E é o mesmo E que aparece aqui. A energia é a constante que une essas duas partes da solução. Então, de forma que a solução geral para a função de onda, ela fica dessa forma, φe de x e a menos i e t sobre a cortada. A gente pode também colocar um ezinho aqui, se a gente quiser. Né? Para cada e, eu tenho uma solução. E é uma constante, eu não sei que constante é essa. Para cada valor de e, eu vou ter uma solução particular. E esses caras aqui, então, são essas soluções estacionárias. Certo? Porque se eu tomar o módulo quadrado da função de onda, a parte temporal desaparece. É φ vezes φ estrela, então a parte espacial, que também pode ser complexa, fica aqui, mas eu multiplico pelo conjugado desse termo, ele desaparece. E a distribuição de probabilidade, então, não depende do tempo, ela é constante. Certo?
Então, muito bem. Então, o que acontece é que essa equação, que eu copiei ela aqui de volta, que a gente precisa ainda resolver para φ, então, ela é o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo, porque a gente eliminou o tempo, e é ela que contém, então, toda a dinâmica de verdade, porque é ela que envolve o potencial. E as soluções gerais da equação, então, como a equação de Schrödinger é linear, se a gente encontra uma solução desse tipo para um determinado E e encontra uma outra solução, uma outra constante E', a soma dessas soluções também é uma solução, certo? A equação é linear, então você tem esse princípio de superposição, você pode somar soluções que isso continua sendo solução. Então, a solução geral da equação, a gente pode escrever da seguinte forma. Então, imagina que você resolve essa equação. Então, por exemplo, a partícula naquele poço infinito de potencial. A gente tinha que as soluções eram aqueles cossenos, de n πx sobre A, as energias eram discretas e a gente só encontrava solução para determinados valores de energia. Nem toda a energia era solução. Então, se eu tiver energias quantizadas, e a gente vai ver daqui a pouco quando que isso acontece, a solução geral é assim, ó. Eu faço uma superposição de todas as soluções possíveis que eu encontrar, e eu posso combinar essas soluções do jeito que eu quiser. Eu posso multiplicar a primeira por C1, a segunda por C2, uma combinação linear dessas soluções. Isso aqui representaria, então, a coisa mais geral que eu posso ter. Eu pego cada solução que eu consigo obter por separação de variáveis e faço a combinação linear mais genérica possível que eu tenho para elas. Então, isso aqui seria uma solução geral. E essa solução geral não pode ser escrita mais como um produto, de uma parte que depende de x e uma parte que depende de t, porque ela é uma soma desses produtos. Então, a soma desses produtos não desacopla mais numa coisa em x e uma coisa em t. Então, isso aqui, eu vou fazer um exemplozinho já, de fato vai representar um estado dinâmico do sistema. E se eu tiver energias contínuas, se por acaso o problema não for quantizado, por exemplo, a partícula livre pode ter qualquer energia, o momento é h cortado k a qualquer valor de k, a gente não quantizou a energia da partícula livre. Então, no caso contínuo, a função de onda é do mesmo jeito, só que em vez de ter uma soma, eu vou ter uma integral. Então, eu integro sobre todos as constantes de separação que eu consegui resolver, menos i dt sobre h cortado d. Tá, então, aqui seriam as soluções gerais nos dois casos. Tá, então, a questão que a gente precisa entender, que nós vamos fazer agora, primeiro eu vou dar um exemplo disso aqui, em que caso a gente tem quantização de energia, em que condições a energia é discreta e em que condições a energia é contínua. E a gente vai ver que tem uma resposta muito clara para isso. A gente vai ser capaz de olhar para o problema e falar, ó, aqui as energias são discretas, são quantizadas, e aqui nesse outro caso elas são contínuas. Tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho na segunda parte da aula. Deixa eu só fazer um exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo desse caso aqui, para a gente só entender essa questão de solução estacionária versus solução não estacionária. Alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar por enquanto? Ok, então deixa eu só fazer um exemplo.
que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo dar, então, exemplo. Vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça aqui. Exemplo. Então, vamos pegar a partícula na caixa. Tá? Então, eu tenho um estado fundamental, vou chamar de Ψ1, de x e t, que era raiz de 2 sobre a normalização. E lembre, né, na caixa, deixa eu fazer uma figurinha aqui embaixo, o potencial é infinito, aqui de menos A até A, o zero está aqui no meio. O estado fundamental é um cosseno, é uma coisa desse tipo aqui. Então, ele vai ser cosseno de Nπ, N não, N é 1, né? Eu estou no estado fundamental. De πx sobre A. E eu tenho aqui a energia desse estado, eu vou chamar de E1, não vou escrever explicitamente. E o segundo estado, o primeiro estado excitado, ele é um seno, é uma coisa que faz assim. Então, vamos escrever ele de volta aqui. Ψ2. Tudo bem. Ψ2 de xt, ele é raiz de 2 sobre A. A normalização é sempre a mesma, só que aqui vai ser um seno de, deixa eu ver aqui, vamos ver se eu acerto o porcento, eu acho que é 2πx sobre A. Né, quando o x for A sobre 2, nesse extremo, isso aqui dá seno de π que é zero, ou seno de menos π que é zero, e no zero ele vale zero, e eu tenho aqui a exponencial da sua energia, E2, vai aportar. Tá? As energias, vou colocar uma outra cor aqui, nesse caso são N2, P2, H2 sobre 2NA2. Vocês não precisam decorar nada disso, porque como eu já fiz isso aqui tantas vezes, eu já decorei a cara dessas funções de onda. Então, olha só, cada uma dessas funções de onda é estacionária. Certo? Se você pegar essa solução, você toma a módulo quadrado, a parte no tempo cancela. Mas vamos construir agora uma solução não estacionária. Então, eu posso construir um psi de xt, que é a soma dessas duas. E eu vou colocar um raiz de 2 aqui na frente, porque eu sei que se eu fizer isso, a função de onda global vai estar normalizada. Mas isso não é muito relevante por enquanto. Então, se eu considerar essa soma, porque isso é solução e isso é solução, essa combinação linear também é solução. É só jogar na equação e ver que quando essas duas satisfazem a equação, essa daqui também vai satisfazer, uma propriedade da equação C linear. Então, vamos colocar esses dois caras aqui e vamos tomar o módulo quadrado dessa função de onda para calcular a probabilidade. Então, o que vai ser módulo de psi ao quadrado? Então, notem, é isso vezes o seu complexo conjugado. Então, eu vou escrever explicitamente para a gente poder controlar. Então, raiz de 2 e raiz de 2 dá 1/2, psi estrela. Então, vai dar 1/2. Então, esse com esse dá módulo de psi1 ao quadrado. Esse com esse, módulo de psi2 ao quadrado. E agora tem os termos cruzados. Eu tenho psi1 com psi2 estrela, mais psi1 estrela com psi2. Certo? Então, vamos tentar escrever isso aqui, vamos ver se cabe nessa linha. Então, o módulo de psi1 ao quadrado some essa fase, vai ficar 2 sobre A cosseno ao quadrado. E x sobre A. Módulo de psi2 ao quadrado, mesma coisa, some a fase, 2 sobre A, seno ao quadrado
de 2πx sobre A. Certo? E agora vem os termos cruzados. Então, o que acontece com eles? Eu vou ter, nos dois casos, esse produto, só que num deles aparece o psi1 com o psi2 estrela, então sinal de menos aqui, sinal de mais aqui, e no outro o contrário, eu ponho mais aqui e menos aqui. Então, esse produto aqui vai ser comum aos dois termos, então vai ficar 2 sobre A, seno cosseno, cosseno vezes seno, vai ficar meio apertado aqui. 2πx sobre A, certo? Vezes o quê? Eu vou escrever aqui meio torto mesmo, depois eu passo a limpo na próxima página. Então, ó, psi1, psi2 estrela é essa fase e essa com sinal de menos. Então, é exponencial de menos I T sobre H cortado E1 menos E2, porque o E2 vai entrar com sinal positivo. E quando eu fizer o contrário, eu inverto isso aqui. Mais I T sobre H cortado E1 menos E2. Desculpem o garrancho aqui. Tá? Isso aqui todo fecha colchetes. Tá? Então, eu tenho essa parte independente do tempo, mas vai ter uma dependência temporal aqui. Eu vou passar isso a limpo. Você vê, esses 2 sobre A sai para fora, o 2 cancela, vai ficar 1 sobre A. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Vamos fazer isso aqui. 1 sobre A. Cosseno ao quadrado πx sobre A. Mais seno ao quadrado de 2πx sobre A. Mais. Então, vamos olhar o que falta a gente colocar aqui. Seno, cosseno. Você vê que isso aqui tem a cara de um cosseno, né? Então, eu vou dividir por 2 e multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes seno, cosseno. Cosseno vezes seno. E aqui vai ficar, então, o cosseno de E1 menos E2 ou E2 menos E1, cosseno é par. Eu vou escrever E2 menos E1 porque o E2 é maior do que o E1. Então, cosseno de E2 menos E1, T sobre H cortado. Cosseno de E2 menos E1, T sobre H cortado. Tá, então, agora, essa distribuição de probabilidade, ela varia no tempo, tá? Tem uma dependência temporal explícita. E olha só o que acontece, né? Quando o cosseno, então, ele é periódico, né? Ele vai de -1, passa por 0, passa por 1. O menor valor que ele pode atingir é -1, certo? Então, quando o valor desse cosseno for -1, eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado menos 2 vezes seno e cosseno. Então, isso aqui então, vamos fazer assim. Quando o cosseno for -1, isso aqui vai dar um sinal de menos, e eu completo um quadrado aqui com menos, né? Desculpa, sem esse 2 aqui. Seno 2πx sobre A ao quadrado. Isso aqui é o menor valor. Quando o cosseno for mais 1, isso aqui soma e eu tenho a mesma coisa que o sinal de mais. É um quadrado perfeito, nesses casos extremos, né? Então, a probabilidade, ela oscila entre a diferença e a soma dessas duas funções. Então, se a gente desenhar, vamos tentar fazer uma figura aqui, não sei se eu vou conseguir fazer isso direito. Vamos ver, eu tenho aqui o cosseno e a gente tem aqui o seno. Certo? Então, no caso de cima,
eu subtraio as duas coisas. Então, nessa região, essas funções de onda, está o zero, elas têm aproximadamente o mesmo valor, quando eu subtrair vai ficar um valor pequeno. Aqui, o cosseno é alto, o seno é negativo, quando eu subtrair o seno, isso aqui soma com isso, é menos um número negativo, e eu vou ter então uma função de onda que vai fazer alguma coisa assim, ó. Aqui está o poço. Certo? Porque a subtração contribui aqui e aqui não. Quando eu somar as duas, inverte. Aqui cancela e aqui soma. Então, eu vou ter uma situação que é mais ou menos assim. Tá, então, se a gente observar essa distribuição de probabilidade ao longo do tempo, na verdade, ela está andando. Então, nesse momento, ela estava aqui, ela se desloca, volta para cá, volta para lá, ela fica oscilando entre essas duas posições. Então, a gente conseguiu, combinando duas soluções estacionárias, a gente conseguiu descrever uma situação dinâmica que já é mais parecido com o que a gente espera de uma partícula numa caixa, né, andando de um lado para o outro. Então, é nesse sentido que a gente fala que, então, essas soluções são as soluções que são mais práticas de encontrar, né, porque a gente separa a equação, tem uma equação numa única variável, uma equação ordinária, mas a solução geral é dessa forma da combinação delas. E muitas vezes a gente pode estar interessado em combinações particulares de soluções que descrevem o estado da partícula que a gente quer descrever. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma observação aqui? Então, tá. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Não se intimidem aqui por causa da aula online. Então, tá. Então, o que eu queria fazer nessa parte restante da aula é tentar entender, então, de fato, em que condições acontecem dessa equação ter solução só para alguns valores de energia, então a gente vai estar no caso quantizado, e em que condições ela tem solução para todo o valor de E. A gente está, então, no caso contínuo, né? A gente chama, às vezes, de espectro contínuo da equação. Então, vamos tentar ver, então, essa questão da quantização de energia. Então, deixa eu... Então, tá. Então, primeiro, essas funções de onda... Então, deixa eu fazer mais um comentário e falar sobre isso. A equação independente do tempo, que a gente escreveu dessa forma, H2 sobre 2m mais Vφ igual a Eφ, tem uma outra maneira de escrever essa equação que é um pouco mais formal, mas que é muito interessante e que é muito útil, que é a seguinte. Lembra que a gente definiu um operador momento, né? Vou colocar um chapéuzinho para dizer que ela é operador, que é menos IH cortado d dx. E quando a gente aplica isso na função de onda, a gente retorna o valor do momento, né? A gente tem que P aplicado em psi resulta o valor do momento vezes a função de onda. Então, o momento é representado pela derivada. Aqui eu tenho o momento ao quadrado, né, que dá a derivada segunda. Se eu aplicar duas vezes, vai ficar menos H2 D2 dx2. Então, o que a gente faz em geral é definir um operador que a gente chama de operador hamiltoniano, que é o operador energia, que é exatamente aquilo que está ali na equação. É menos H2 sobre 2m, D2 dx2, mais V. Então, assim como o P é um operador e ele atua na função de onda, o que quer dizer P chapéu aplicado em psi? Quer dizer menos IH cortado de psi dx. O que quer dizer H chapéu aplicado em psi? Você pega o psi, joga ele aqui na derivada segunda e multiplica aqui. Você aplica o operador na função de onda. Então, H psi
por definição, isso que está aqui. Hφ. Né? Então, por definição, ele faz isso. Ele aplica então, a função de onda, onde você tem, se tem uma derivada, você joga dentro da derivada, ou então você simplesmente multiplica do outro lado. Então, essa equação aqui, a gente pode escrever de uma maneira mais formal, assim, ó, Hφ igual a EΦ. Que é muito parecida com isso, né? Psi é igual ao valor do momento psi. Aqui o operador na função dá o valor da energia vezes o φ. Então, essa equação, ela lembra muito a equação de autovalores que a gente tem em matrizes. Em matrizes, você procura você tem uma matriz A, o autovetor da matriz é o vetor V, tal que AV igual a lambda V. Certo? Então, essa equação aqui, que é uma equação de autovalores, a gente empresta esse nome para a equação de Schrödinger também. Isso aqui também é uma equação de autovalores, só que o que faz o papel do vetor é a função de onda, né? Esse φ, que a gente vai chamar de autofunção. Então, φ recebe esse nome de autofunção, porque ele é uma autofunção do operador H. Hφ tem que dar EΦ. E E é chamado de autovalor ou de autoenergia. É o autovalor da equação de Schrödinger ou autoenergia. Autoenergia. Então, a gente empresta esses nomes da teoria de autofunções e autovalores de matrizes para operadores também. Então, só que em vez de estar no espaço vetorial, a gente está no espaço de funções. Tá? Então, a gente vai usar bastante esse nome. A autofunção do H é a solução da equação independente do tempo. E essas funções, elas não podem ser qualquer coisa. Né? Então, a gente vai exigir que essas funções tenham algumas propriedades particulares para a gente poder tratar elas, para que elas representem partículas físicas reais. Tá? Então, tem 3 propriedades que eu vou exigir sobre essas funções, ou autofunções, se a gente quiser, que são as seguintes. Primeiro, a função de onda tem que ser finita, tá? Porque o módulo quadrado representa a probabilidade e eu não quero que a probabilidade seja infinita, certo? Então, eu quero evitar, eu vou dar aqui embaixo contra-exemplo, só para a gente entender o que a gente quer dizer. Né? Então, se eu tiver aqui um φ de x, eu não quero que num determinado ponto x0 a função de onda vá para infinito. Então, eu não quero esse tipo de comportamento. A outra coisa que eu vou exigir é que ela seja contínua. Tá? Então, eu não quero que aconteça algo desse tipo com a função de onda. Eu tenho uma função que está aqui e, num determinado ponto, ela tem um salto. Então, por que a gente quer evitar esse tipo de descontinuidade? Porque, novamente, né, o quadrado da função de onda vai ser a probabilidade. E a probabilidade de eu estar no ponto x0 não vai ficar definida, porque eu não sei se o valor é esse ou se o valor é esse. Então, eu quero funções de ondas contínuas. E uma outra coisa que é mais ou menos óbvia, mas que às vezes a gente vai ter que impor explicitamente, é que ela seja unicamente definida. Unicamente definida. Ou seja, eu não quero que no mesmo ponto do espaço eu tenha 2 funções de ondas possíveis. Então, ou a função de onda é essa ou a função de onda é essa. Tem que ter unicidade das soluções. Tá? Então, são propriedades bastante razoáveis, mas que são importantes a gente prestar atenção. Tem uma outra propriedade, tem mais alguém entrando, deixa eu admitir. Tem uma outra propriedade que é
a seguinte, se você, eu vou reescrever essa equação aqui, isolando a derivada segunda do lado esquerdo. Tá? Então, eu vou passar, deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou passar isso aqui para o lado, o V para o lado de lá, mas depois eu vou trocar o sinal e multiplicar por 2m sobre H2. Então, vamos ver o que vai dar a derivada segunda. Vai dar 2m sobre H2 que multiplica V menos E, certo? Porque eu passo V, mas depois eu troco o sinal. Então, vai ficar V menos E, 2m sobre H2. Então, a derivada segunda da função de onda, eu posso escrever assim, 2m sobre H2, V de x menos E, vezes φ, certo? Tem um φ multiplicando o E e o V. Então, tem uma outra coisa importante que sai daqui, tem várias coisas importantes que a gente vai analisar agora, mas uma delas é a seguinte, se a função de onda é finita e o potencial é finito, o potencial não vai a infinito na região onde a gente está observando, φ é finito, V é finito, então a derivada segunda também é finita. Isso aqui deve ser finito se V é finito e se φ é finito, que é uma das exigências nossas aqui. Então, se a derivada segunda é finita, isso implica que a derivada primeira é contínua. Tá? Porque eu não posso ter, vou fazer uma figurinha aqui embaixo, se eu tiver a derivada primeira descontínua, vou fazer aqui, eu faço outra figura depois. Se a derivada primeira tiver um salto desse tipo, a derivada segunda, né, nesse ponto, tem um bico aqui, tem um infinito, certo? Ela pula instantaneamente num dx igual a zero. Então, isso não pode acontecer. E isso implica, eu vou fazer uma figura na outra página. Então, que a função de onda, quando tudo é finito, ela não pode ter um comportamento desse tipo aqui, ó. Desculpa, deixa eu fazer de novo, isso aqui não ficou bom. Não é isso que eu queria fazer. Isso aqui. Então, ela não pode ter um bico. Esse bico é uma descontinuidade da derivada primeira, né? Então, se eu fizer a figura da derivada primeira, filhinha, então a derivada aqui é positiva, aqui ela ficou negativa. Então, eu tenho uma coisa que estava assim, e aí ficou assim. A derivada primeira se a função dela tem um pico, a derivada tem uma descontinuidade, e isso não pode acontecer se o potencial é finito. Tá? Só para dar um contra-exemplo aqui, para entender melhor. Quando a gente viu a partícula numa caixa, a partícula no potencial infinito, aqui o potencial é infinito aqui, certo? Potencial infinito fora da caixa e zero na caixa. Então, a gente viu que a função de onda, aqui o estado fundamental, por exemplo, é um cosseno. Então, ele é zero fora da caixa e é um cosseno aqui. Então, aqui a derivada é descontínua. A derivada era zero e passa instantaneamente a ser positiva. Então, por que a derivada é descontínua? Porque o potencial é infinito. Tá? Então, se eu tiver um potencial infinito em algum ponto, aí tudo bem, aí eu posso ter bicos. Tá? Mas se o potencial for finito, essas coisas todas devem ser suaves. Okay? Então, resumindo essa história toda, as funções de onda têm que ser coisas bem comportadas. Né? Elas têm que ser suaves, não podem ter bicos, não podem divergir, porque elas estão associadas à probabilidade de eu encontrar a partícula. Então, exceções é quando eu tenho um infinito do potencial, aí pode ocorrer bicos na função de onda nessas regiões. Muito bem, então vamos ver então a questão de quantização de energia
sob esse ponto de vista genérico. Da energia. Então, eu vou pegar um sistema genérico, modelo, para a gente estudar. Deixa eu apagar esse. Fazer um eixo melhorzinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, eu vou desenhar aqui um potencial para a gente considerar. E aqui embaixo eu vou fazer uma outra figura que é... Espera um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Fazer mais aqui. Eixo, fazer aqui no meio. Bom, tá, então o que eu vou desenhar aqui? Então aqui eu vou considerar um certo potencial V de X. Eu vou pegar uma coisa desse formato genérico aqui. Tá, então ele tem uma assíntota, vai com certo valor V1 aqui. E esse ponto aqui eu vou chamar de X0, V0. Certo? E eu vou considerar, então, o movimento de partículas nesse potencial. E eu vou pegar duas situações em particular. Uma, então você vê, isso aqui é energia potencial, tem unidades de energia. Então, se a energia da partícula tiver entre V0 e V1, então vamos desenhar aqui um valor de energia entre V0 e V1, e um segundo valor acima. Acima de V1. Então, qual que é a diferença fundamental entre esses tipos de movimento? Ora, quando eu estou com energia, vamos pensar classicamente, né, com energia entre V0 e V1, a partícula ela tem que ficar oscilando nessa região. Né? Lembrem que eu tenho conservação de energia, mais V. Então, se eu resolver essa equação por um momento, eu vou ter 2m e menos V de X raiz. Então, obviamente, o potencial nunca pode ficar maior que a energia, senão o momento fica imaginário. Então, eu não posso entrar nessas regiões onde V é maior do que E. Certo? O movimento ocorre aqui dentro só. Ele é delimitado por essas regiões, a partícula fica oscilando aqui. Então, se eu desenhar aqui um gráfico de momento versus posição, eu vou ter uma trajetória assim. Então, a partícula vem, para nesse ponto, o momento inverte, fica negativo, e ela fica oscilando aqui dessa forma. Se eu tiver agora energia E' acima de V1, eu só tenho uma região proibida, que é essa daqui. Né? A partícula não pode entrar aqui, porque aqui o V é maior do que E, mas aqui a energia é sempre maior que o valor do potencial. Então, o que é isso? Aqui é uma partícula que vem do infinito, bate aqui e volta para o infinito. Então, o movimento dela vai ser assim. Ó. Aqui é um ponto de retorno dela, onde ela bate. Ela vai fazer isso aqui. Ó. Algo desse tipo, né? Tá meio torto, mas quando o momento é positivo, ela está indo para cá. Quando o momento é negativo, ela se aproxima, então ela se aproxima, bate aqui e volta para lá. Né? Quando ela estiver muito longe, o potencial fica constante, o momento fica constante, que é esse valor aqui, que devia ser igual de baixo. Né? Então, esse é o movimento. E bem no meio do caminho, né, existe aqui, vamos fazer em verde, se a energia é exatamente igual a V1, eu tenho um movimento crítico, que é difícil de desenhar, é uma coisa assim.
Desculpa, está errado aqui. Deixa eu apagar essa curva verde. Fazer de novo. Ela é uma assíntota onde o momento no infinito vai exatamente a zero. Então, para energia abaixo de V1, você oscila, para energia acima de V1, você escapa para o infinito. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que quando a energia da partícula está entre V0 e V1, ela vai ser quantizada. E quando a energia estiver acima de V1, quando o movimento for classicamente limitado, a energia é quantizada. E quando o movimento é livre, ilimitado, a energia é livre também, ela pode ter qualquer valor, você não tem quantização de energia. Tá? Esse é o resultado que eu vou mostrar para vocês agora e é o resultado central dessa aula. Tudo bem aqui? Está claro para vocês essa figurinha aqui? Então tá bom. Então vamos ver. Então isso aqui seria o potencial, isso aqui é a análise clássica. Vamos fazer agora a versão como analisar quanticamente essas situações, né? Escrevendo a equação de Schrödinger. Então eu vou escrevê-la nessa forma aqui. Tá? Eu vou pegar d2φ dx2 igual a 2m sobre h2, v menos e vezes φ. Vamos lá. Então, agora eu quero pensar nessa equação para aquele potencial. 2m sobre H2, V menos E, φ de x. Tá? Então, muito bem. Eu vou... então, nota. Vamos primeiro pegar o caso 1, onde a energia, esse valor de E que está aqui, é menor do que V1, aí maior que V0 também, né? Porque eu não posso ter nada ali embaixo. Então, a energia está na região onde o movimento é limitado, classicamente limitado. Então, aqui. Então, eu vou fazer aqui as seguintes considerações. Então, classicamente, então eu estou nessa coisa 1, eu vou dividir, então, o eixo X em 3 regiões. Tá? Deixa eu pegar a caneta vermelha de novo. Então, essa região aqui, onde a partícula não pode estar classicamente, eu vou chamar de região 1. Tá? Então, nessa região, o momento seria imaginário. A partícula não pode entrar aqui de acordo com a mecânica clássica. A região acessível para ela, eu vou chamar de região 2. E essa terceira região também é inacessível, eu vou chamar de região 3. Tá? Que está, então, isso aqui está delimitado por esses pontos, eu vou chamar de x- e x+. Então, vamos analisar o comportamento dessa derivada segunda nessas 3 regiões da partícula. Então, deixa eu ver como é que eu vou desenhar isso aqui. Deixa eu só ver aqui, eu tenho uma forma boa de fazer esse desenho. Só um segundo aqui que eu já vou fazer para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então, tá. Então, eu vou desenhar aqui um esquema. Vou fazer um eixo reto, pelo menos. Então, aqui vai ser, eu vou desenhar a função de onda. Aqui é o eixo X. E eu vou delimitar aquelas regiões do X- e do X+ aqui. Tá? Então, vamos colocar também aqui uma reta. Delimitando essas regiões. Ok.
Então, como que deve ser o comportamento da derivada segunda da função de onda em cada uma dessas regiões, 1, 2 e 3, dependendo do próprio valor da função. Então, vamos ver. Então, vamos pegar aqui primeiro na região aqui do meio. Ora, suponha que a função de ondas seja positiva. Tá? Na região classicamente permitida, o potencial é menor do que a energia, certo? Eu estou numa região permitida, então a energia não é toda energia potencial. Parte é potencial, parte é cinética. Então, E é maior do que V nessa região. Isso aqui é negativo. E se a função de onda for positiva, a derivada segunda é negativa. Derivada segunda negativa quer dizer que a função de onda... Opa, deixa eu tirar daqui. Quer dizer que a derivada segunda tem essa cara aqui, ó. A função de onda tem que ser assim. Derivada segunda negativa. Tá? Então, ela tem uma concavidade para baixo. Se a função de onda for negativa, então negativo com negativo dá positivo e eu teria uma concavidade para cima, então caso psi fosse negativo. Então, veja só qual que é o comportamento esperado da função de onda na região classicamente permitida. Quando a concavidade é para cima, ela faz esse U de ponta-cabeça e ela vai eventualmente cair aqui para baixo. Tá? A função de onda vai ficar negativa. Mas quando ela fica negativa, a concavidade é para cima. Então, imagina que ela está aqui. Eu vou fazer um desenho, um outro desenho que eu vou apagar em seguida para não atrapalhar essa figura. Mas se você tiver uma função de onda aqui que a concavidade é positiva, ela eventualmente vai ficar negativa, porque ela está indo para baixo. Ao ficar negativa, a concavidade fica positiva. Ela vai para cima. Quando ela vai para cima, ela tem que mudar, vai para baixo. Então, nessa região aqui, a gente espera um comportamento oscilatório da função de onda. Que em cima, quando eu estou para cima, eu jogo ela para baixo, quando eu estou para baixo, eu jogo ela para cima. Então, dentro dessa região, eu espero esse tipo de comportamento oscilatório. Tá? Agora, nas regiões classicamente proibidas, acontece o contrário. Né? Então, quando eu estou aqui, nessas regiões, aqui, por exemplo, o potencial V de x é sempre maior que a energia. Então, aqui, isso aqui é sempre positivo, e quando a função de onda é positiva, positivo com positivo é positivo, e a concavidade aqui inverte, certo? Eu inverto o sinal desse cara, a concavidade inverte. Então, aqui, uma vez que eu estou nessa região, a função de onda vai subindo e nada faz ela voltar para baixo. Então, ela tem uma tendência a ir para infinito. Se eu estou aqui embaixo, então, na região 3, V de x é maior do que E, isso é positivo. Mas a função de onda é negativa, esse produto é negativo e a concavidade é para baixo. E aqui também é um problema. Uma vez que eu estou aqui para baixo, a função de onda vira para cá e vai embora. Então, você vê que a região classicamente permitida, ela é uma região bem comportada no sentido que ela tem um comportamento que faz com que a função de onda oscile de cima para baixo. Uma vez que ela entra na região classicamente proibida, ela tem uma tendência a ir para infinito. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer evitar esse tipo de comportamento. Aqui desse lado é a mesma coisa. Né? Eu tenho uma região classicamente proibida, V é maior do que E, então se isso é positivo e φ é positivo, concavidade é para cima, então também tendo a divergir, e aqui concavidade para baixo, se eu troco o sinal da função de onda. Então, essa análise simples de concavidade da função de onda, ela mostra para a gente que essas soluções dessa equação são muito instáveis. Né? Então, se você, por acaso, tenta encontrar uma solução qualquer aqui dentro, enquanto você está aqui, ela está oscilando. Uma vez que ela passa para cá, ela tende a divergir. Tá? E você não quer que isso aconteça. Então, eu vou tentar convencer vocês agora que
quando a gente tenta controlar essas divergências, fazer com que as soluções sejam bem comportadas nas regiões classicamente proibidas, isso só vai ser possível para alguns valores de energia. E essas vão ser as energias possíveis. Tá? Então, do ponto de vista matemático, embora essa equação admita soluções para qualquer valor de E, a maioria dessas soluções são instáveis. Elas divergem no infinito, elas divergem quando eu estou na região proibida, e só para alguns valores de E ela é de fato bem comportada, e são essas que vão ser as energias quantizadas do sistema. Está clara essa análise aqui ou está confuso? Tá, então, quando vocês estão muito quietos, eu estou achando que está não muito claro, mas vamos lá. Eu vou só fazer um resuminho aqui, né? Então, dependendo do valor da energia, quando eu estou com uma energia onde o movimento é classicamente limitado, eu tenho 2 pontos de retorno, onde a partícula para e volta, tem uma trajetória desse tipo, e eu tenho, portanto, 2 regiões onde a partícula não pode entrar, 2 regiões classicamente proibidas e uma região classicamente permitida. Nessa região, a função de onda tem um comportamento oscilatório, mas ela tende a divergir nessas 2 regiões. Tá? Depois a gente vai ver o caso de cima. Então a questão é a seguinte: como que a gente controla esse comportamento de divergência nas regiões classicamente proibidas? Então a ideia é a seguinte: vamos tentar ver como que a gente poderia encontrar uma solução para essa função de onda. Então, vamos fazer aqui novamente os meus eixos. Eu vou tentar encontrar a φ de x. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma região, vou fazer mais 2 aqui, uma outra cor. Então, aqui eu teria o meu primeiro ponto de retorno e aqui o meu segundo ponto de retorno. Então, região classicamente permitida, proibida, proibida. Então, muito bem, eu quero, de alguma maneira, resolver minha equação de Schrödinger. Então, a equação é uma equação de segunda ordem, né? Derivada segunda de x é igual a uma certa função, φ de x. Então, para eu resolver essa equação como um problema de condições iniciais, eu preciso dar, por exemplo, a função de onda num ponto e a derivada da função de onda naquele ponto. Não precisa ser no zero, pode ser em qualquer ponto. Se eu der o valor da função e o valor da derivada, é como eu dar a posição e a velocidade inicial de uma partícula, né, na equação de Newton. Com isso, eu tenho uma trajetória bem definida. Então, se eu der φ e φ', deve ter só uma solução da equação que tem essas condições iniciais. Então, imagina que eu pego um ponto aqui, x0, e eu vou dizer que eu vou dar o valor da função de onda nesse ponto e o valor da sua derivada. Tá? Então, eu dou... deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar isso aqui. Eu dou o valor da função e o valor da derivada. A isso está associado uma única condição, uma única solução. Eu sei que aqui em cima ela tem que ter essa concavidade para baixo, mas aí ela bate aqui no ponto de retorno e passa para o outro lado. Do outro lado, a concavidade é para cima, certo? Então, aqui eu tenho um ponto de inflexão, certo? E imagine, então, que acontece o seguinte: a função de onda vai com concavidade para cima e vai para infinito, diverge. Eu não quero isso, eu quero uma coisa que convirja. Então, o que eu faço? Eu volto para trás e falo: olha, eu vou tentar agora uma solução que sai desse ponto, mas com uma derivada um pouquinho maior, tá? A derivada que foi quase zero, né? Vou mudar a derivada e vou ver se eu consigo uma coisa melhor.
Então, mudo a derivada e eu consigo uma outra. Tá ruim aqui, só que devia ter uma concavidade, deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Concavidade, mantém a concavidade para cima. Vem aqui, troca de concavidade. A concavidade agora está para cima, só que imagina que ela atinge o eixo X. Então, ela vai ficar negativa. Ao ficar negativa, eu entro nessa região onde a concavidade é para baixo. Então, aqui, a concavidade muda e vai para infinito também. Certo? Então, aqui, ela entrou nessa região, ponto de inflexão, muda a concavidade, divergiu. Aqui, mudou de região, muda a concavidade, então ponto de inflexão, mas ela ficou negativa. Quando ela fica negativa, é um outro ponto de inflexão, porque a concavidade também muda, vai para baixo e continua negativo. Então, daqui dá para ver que, se eu ajustar a derivada primeira de forma correta, eu consigo uma solução que nem vai para mais infinito, nem vai para menos infinito. Por continuidade, deve existir uma solução, deve existir uma derivada que vem aqui pelo meio dessas duas e que faz isso aqui, ó, que vai exatamente a zero. A concavidade aqui continua positiva, mas vai exatamente a zero. Se eu mudar um pouquinho, ela vai para infinito. Se eu mudar um pouquinho para o outro lado, ela vai para menos infinito. Então, eu consigo, mudando a derivada primeira, encontrar uma solução que não vai nem para mais infinito, nem para menos infinito. É uma solução bem específica para uma derivada primeira muito bem escolhida, onde ela está no meio das duas e vai a zero. E eu consigo controlar o comportamento da solução no infinito. Está claro isso aqui? É uma análise qualitativa, mas é bem importante porque a gente vai agora olhar o que está acontecendo aqui do outro lado, porque a gente tem um outro lado para se preocupar ainda. Né? Tem um outro lado aqui onde o comportamento também é instável. Né? E, então, esse jogo de concavidades, né, de eu divergir para um lado ou divergir para o outro, me permite, por continuidade, encontrar uma condição onde eu venho aqui exatamente para zero. Então, eu encontrei um valor. O que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo a minha equação, essa equação aqui, certo? Então, eu fixei um valor de energia, certo? Eu estou num valor de energia dado, então escolhi um valor de E e estou tentando ver o comportamento da função de onda. Então, eu consegui encontrar uma condição inicial φ de x0 para esse E φ' de x0 para esse valor de E, onde o comportamento vai a zero no infinito e eu estou feliz aqui com a minha solução. Acontece o seguinte, essa solução que eu estou integrando aqui para frente, eu também tenho que completá-la para trás. E para trás eu vou ter o mesmo problema. Tá? Então, nada garante que, tendo encontrado um valor apropriado de derivada que me resolva o problema de um lado, eu vou resolver o problema do outro. Tá? Então, é muito provável que, se eu continuar essa solução para o lado de cá, então, olha, entrei na região proibida, eu troco de concavidade e vou para o infinito. Então, nada garante que eu tenho ajustado a coisa para dar certo do lado, eu vou ajustar do outro. Né? Muito provavelmente a resposta é não. Tá? Então, eu não tenho mais nada para fazer. Né? Eu consegui ajustar aqui, né, usando a liberdade que eu tinha, e não consigo mais ajustar o lado de lá. Note que vocês podem falar, professor, mas você podia também usar o φ, né, o próprio valor de φ aqui em x0. Na verdade, não. A gente não tem essa liberdade porque, no final das contas, esse valor aqui vai ter a ver com a normalização da função de onda. Né? Eu só subir ou abaixar o valor da função de onda
não refresca, porque depois eu vou ter que normalizar, isso aqui vai ter que ter uma altura dada pela normalização. Então, eu não tenho, na verdade, esse grau de liberdade. Então, o que a gente faz agora é o seguinte, então, qual que é o truque aqui para resolver esse problema? Eu falo, olha, para esse valor de energia, eu ajustei aqui e aqui deu ruim. Então, o que eu faço? Eu mudo um pouquinho o valor de energia. Então, se eu mudar um pouquinho o valor de energia, eu ajusto novamente aqui e o comportamento aqui vai mudar, né? Porque eu estou mudando a energia. Então, a ideia é eu ir mudando o valor de energia, ajusta de um lado e vê o que acontece com o outro lado. Eventualmente, eu vou encontrar um outro valor de energia que vai me ajustar de um lado, só um pouquinho, mas que vai fazer com que do outro lado eu tenha esse comportamento aqui. Então, ajusta aqui, está indo para infinito. Muda energia, está indo para infinito. Muda energia, foi para menos infinito. Então, entre esses dois valores de energia, onde eu fui para mais infinito e para menos infinito, deve ter um valor onde, além de eu conseguir ajustar desse lado, eu consigo ajustar do outro lado também. Então, eu uso a energia como esse grau de liberdade extra que falta para que eu consiga controlar a função de ondas dos dois lados. E é por isso que a equação que as energias vão ser quantizadas. Quer dizer, só para alguns valores de E eu consigo ter funções de onda fisicamente aceitáveis, né, finitas, dos dois lados das regiões proibidas. E vocês vejam que nessa região aqui, eu só tenho uma região proibida. Então, eu não tenho esse problema. Para todo E, eu consigo sempre ajustar um lado só. Um lado eu consigo ajustar com a derivada. E se eu só tenho um lado para ajustar, eu consigo fazer isso para todo o valor de E. Então, a equação vai ter solução para todo o valor de E, mas na região oscilatória, eu tenho duas coisas para me preocupar, e isso só é possível para alguns valores de energia. Então, a conclusão desse estudo, né, é que sempre que eu tiver movimento classicamente limitado, a energia vai ser discreta, e quando eu tiver movimento classicamente não limitado, as energias, eu vou ter solução para todo o valor de E, e eu vou ter, então, o que a gente chama de espectro contínuo de energias. Então, em toda essa região aqui, eu vou ter, né, alguns valores só de energias possíveis, enquanto que daqui para frente, qualquer energia vai ter solução à equação. Está claro isso? Está muito confuso. Esse diagrama aqui é muito importante. Diga. Professor, eu não entendi muito bem de onde surgiu essa quantização. Tá, então vamos rever isso aqui. Então, a ideia é o seguinte, eu estou numa situação onde o meu potencial tem essa cara, o meu movimento seria classicamente periódico, né, nessa curva vermelha, e ele não pode, então a partícula classicamente não passa de x menos nem de x mais, ela fica entre x menos e x mais. Então, essas regiões 1 e 3 são regiões que a gente chama de classicamente proibidas, né? A partícula não tem acesso a essas regiões classicamente, ela fica oscilando aqui. Então, a ideia é assim, o que acontece com a função de onda nessas regiões? Então, qual que é a expectativa que a gente tem? A expectativa é que a função de onda seja significativa na região classicamente permitida e que ela decaia na região proibida. A partícula, a gente vai ver que existe uma probabilidade de encontrar a partícula onde ela não poderia estar classicamente, mas a probabilidade tem que ser baixa. Conforme você vai para uma região muito... Você imagina, você tem um oscilador. Classicamente, ele está oscilando num certo intervalo. Qual que é a probabilidade de você encontrar o oscilador que tem uma amplitude clássica de 1 centímetro a 1 metro de distância? Essa probabilidade tem que ser muito pequena, porque está muito fora do que você espera classicamente. Então, a gente espera que a função de onda
caia a zero nas regiões classicamente proibidas. Mas o que a gente observa é que isso não acontece. Quando a gente olha para a derivada segunda da função de onda, do φ de x, a gente vê que na região classicamente permitida, então aqui, vamos fazer essa análise novamente. Então imagina que o meu φ é positivo, vamos olhar só para a parte de cima do gráfico, a função de onda é positiva na região que a gente está olhando. Então, na região classicamente permitida, E é menor do que V. Nós estamos nessa região aqui, né? Então, ó, o E está aqui, o V está menor. Em cada ponto de x aqui, o E é maior do que o V de x. Tá? Então, em toda a região classicamente permitida, E é maior do que V de x. Se E é maior, isso aqui é negativo. Então, se isso é negativo e isso é positivo, a derivada segunda é negativa. Ou seja, a função tem uma concavidade para baixo, né? A derivada segunda é negativa, a concavidade para baixo. Então, se a função de onda está aqui, se você observa a função de onda, ela tem que ter uma concavidade para baixo. Concavidade para baixo, joga ela para a região negativa. Quando eu passo para a região onde φ é negativo, isso aqui troca de sinal. Então, a concavidade inverte. Eu jogo ela para cima, jogo ela para baixo, jogo ela para cima. Então, eu espero uma coisa oscilatória aqui. Foi o que a gente viu com a partícula na caixa, né? Os senos, cossenos, tudo coisa que fica oscilando aqui nessa região. No entanto, quando você está na região proibida, então vamos ver essa região aqui. Então, aqui inverte, né? Nessa região 3, se eu olho aqui, vou botar mais uma, aqui na região 3, então, para todo valor de x, o V de x está maior do que o E. Então, em toda a região 3, V de x é maior do que E. Aqui mesmo. Então, isso aqui é positivo na região 3. Então, se o φ também é positivo, é tudo positivo, e a concavidade é para cima. Certo? A derivada segunda positiva, a concavidade para cima. Então, você vê, uma vez que eu entro nessa região, a minha função de onda tende a subir indefinidamente. Se ela for negativa, né, então troco o sinal daqui, ela vai para baixo, a concavidade embaixo, ela tende a ir para menos infinito indefinidamente. E eu não quero isso. Eu quero que a função de onda vai para zero nessa região. Então, o que a gente está falando? Nós vamos falar o seguinte, que, né, então, tipicamente, eu vou ter uma função, essa curva preta, concavidade para baixo, muda de região, concavidade para cima e diverge. Ou então eu posso ter uma situação onde eu tenho concavidade para baixo, concavidade para cima aqui, mas ela toca o eixo x e fica negativa. Então, inverte a concavidade de novo. Então, variando um pouquinho a derivada da função de onda a partir desse ponto, eu posso construir uma solução que vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Então, por continuidade, deve ter uma solução intermediária onde a função de onda vai exatamente para zero. Porque se eu mudar um pouquinho para um lado, ela sobe, um pouquinho para o lado, ela desce. Então, deve ter uma derivada muito específica, onde eu consigo uma solução que vai a zero. E é essa que eu quero. Tá? Agora, essa solução que eu consegui controlar aqui desse lado, se eu continuar ela para o lado de lá, né, eu tenho uma outra região instável aqui. Então, o que vai muito provavelmente acontecer é que ela vai entrar nessa região 1 e vai para infinito de novo. Então, eu resolvo de um lado, mas não resolvo do outro. Então, como que eu faço para resolver os dois lados simultaneamente? Eu mudo o valor da energia. Então, por exemplo, se eu aumentar um pouquinho a energia, o que acontece, né? A energia está com sinal de menos. Né? Então, se eu aumento a energia, eu diminuo um pouquinho o valor da derivada segunda no mesmo ponto. Então, se eu mudar um pouquinho a energia, então, se eu aumentar a energia, eu diminuo um pouquinho a derivada segunda. Então, o que eu posso fazer é mudo o valor da energia, então eu considero uma outra, deixa eu ver aqui, eu faço tudo isso que eu fiz para a curva vermelha, eu faço de novo, né, para uma curva laranja. Ó. Eu pego um outro valor de E, ajusto a derivada
para E', de tal forma que a curva laranja tem esse comportamento também aqui. Tá? Vai a zero aqui no infinito. Então, ajustei novamente, fiz tudo que eu tinha feito para a vermelha com um outro valor de energia. Então, como o valor de energia é outra, a curva que eu estou, né, a solução que eu estou buscando é outra. Então, pode ser que para essa solução eu consiga algo assim. Então, se para a curva vermelha com energia E eu fui para infinito, e para a curva E' eu fui para menos infinito, isso quer dizer que existe uma energia entre E e E', onde eu consigo ajustar e fazer ela ir a zero aqui e ir a zero aqui. Tá? Então, você vê, eu tenho que ajustar comportamentos em duas regiões. Então, eu tenho que usar 2 graus de liberdade para fazer isso. 1 grau de liberdade é da própria equação, é uma equação de segunda ordem. Então, eu posso, né, fixado um ponto inicial aqui, eu posso ir brincando com a derivada da curva a partir desse ponto. Com isso, eu consigo ajustar de um lado, mas não do outro. Então, agora eu vario o outro parâmetro livre, que é a energia que eu tenho para fazer isso. Aí eu consigo, eventualmente, ajustar de um lado e de outro também. Tá, mas eu não vou conseguir fazer isso para todo o valor de E. Tá, eu vou ter que escolher aqueles valores de E onde o ajuste é possível dos dois lados. Está um pouco mais claro? É uma discussão qualitativa, mas é importante que isso aqui fique entendido, porque essa é a origem da quantização de energia. Tá? É essa questão... Sim, ficou um pouco mais claro, sim. Tá, legal. Você vê, aquela equação, como uma equação de segunda ordem, ela tem solução para todo E. Mas as soluções para todo E são soluções que divergem. E essa a gente não quer. Então, só para alguns valores de E, então que vão ser as nossas autoenergias, as energias do sistema, eu obtenho uma solução que é finita, que é bem comportada no infinito, e são essas que são as soluções físicas. Né? Então, essa equação aqui só tem soluções fisicamente aceitáveis para alguns valores de E, porque são para esses valores que eu consigo controlar a função de onda nas regiões classicamente proibidas. E como consequência disso, a gente vê que quando eu tenho esse tipo de movimento ilimitado, eu só tenho uma região classicamente proibida, esse problema desaparece, porque sempre dá para controlar um lado só com a derivada, certo? Então, se eu fizer esse diagrama novamente para a região classicamente, onde eu tenho movimento clássico ilimitado, né, eu vou ter uma coisa assim, né? Eu tenho aqui, vou fazer de novo aqui a função de onda, eu só tenho agora um valor de ponto de retorno, vou colocar de novo aqui. A função de onda, a partícula não pode entrar aqui, mas ela vai, ela vai de menos infinito para mais infinito, é só um ponto de retorno. Né? É esse caso aqui, essa curva azul aqui. Ela vem do infinito, bate e volta. Então, nesse caso, eu consigo ajustar minha função de onda, né, desse lado, e quando ela chegar aqui, ela começa a oscilar. Ela não tem mais região proibida do lado direito, então não tem mais esse problema, eu controlo, então isso aqui funciona para todo o valor de E. E eu tenho, então, o que a gente chama de espectro contínuo. Então, isso está associado, espectro discreto ou espectro contínuo, está associado ao movimento clássico de alguma maneira. Né? Então, movimento clássico limitado, você espera espectro contínuo, espectro discreto. Aqui vai ter espectro discreto, então vai ser só alguns valores de energia, só para alguns valores de energia vão ter soluções bem comportadas, enquanto que aqui para cima, para qualquer valor de E, você consegue soluções bem comportadas. Já terminei, esse é o conteúdo da aula, não vou, já quase 11h30, já vou parar por aqui,
Mas na aula que vem eu vou retomar esses conceitos aqui, sem fazer muito esse esquema. Então, dê uma olhada nas notas de aula ou no livro, onde isso aqui também está explicado, para vocês terem certeza que esses argumentos todos estão claros, porque eles são muito importantes. Você vê uma análise super geral, e isso aqui é assim que funciona, né? Então, qualquer potencial que você olhar, se você vê que é um potencial que é limitado, onde o movimento da partícula é oscilatório, ali você espera níveis discretos. Enquanto que se o movimento for ilimitado, o espectro é contínuo, você espera a solução para qualquer valor de E. Tá? Então, na aula que vem, eu vou fazer um resumo disso, fazer uns exemplos e já vou discutir também alguns problemas da lista que envolvem essa discussão, que ela é muito bacana, mas ela é sutil, né, e importante. Então, a gente vai insistir um pouquinho mais nisso na aula que vem, com exemplos, acho que vai ficar mais claro. Perguntas, comentários? Ok, deixa eu interromper a gravação.